Os apóstolos pediram ao Senhor: aumenta a nossa fé. E ele respondeu: se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esta figueira brava: arranque-se pelas raízes e vá se plantar no mar. E ela então obedeceria. Esse é o texto do Evangelho de Lucas, lá no capítulo 17. Apoio Cultural, RSL Gestão de Riscos. A vida merece ser mais leve. Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. E Psique, Consultoria e Psicologia. Olá, tudo bem com vocês? A fé que move montanhas. Nesse caso, a fé que faria uma figueira arrancar as próprias raízes e se lançar no mar. Será que aqui Jesus está usando uma metáfora? Ou dizendo literalmente que uma figueira vai obedecer a um comando assim? Parece uma coisa sobrenatural. Bem, a fé, de fato, é fora do comum. Ela não é natural para nós, seres humanos, que acreditamos nas coisas. E quando os discípulos pedem que Jesus aumente a fé, eles estavam de verdade pedindo para que Deus, através de Jesus, lhes desse capacidade de entender tudo o que Cristo estava falando e demonstrando diante deles com sinais. E aquelas palavras que eram novas e que trouxeram um ensinamento diferente. Perdoar de maneira ilimitada. Amar de forma incondicional. Amar o inimigo até. Tudo isso era muito fora do entendimento da natureza humana. E nesse caso, Jesus, ele não está exagerando quando diz que é sim possível mover montanhas com a fé e arrancar figueiras com a fé. Outro dia eu escutei um pregador que estava descrevendo esse texto bíblico, dizendo que a fé que move montanhas e arranca árvores é a capacidade do ser humano, que além de ser muito grande, acredita que isso de fato pode acontecer, porque pensem numa obra de construção civil. Cada parte de terra que é tirada por uma retroescavadeira, uma máquina, mesmo que leve dias, semanas, pode sim mover uma montanha. E as árvores que são arrancadas, mesmo com as próprias mãos de uma pessoa que tenha fé ou determinação, bastante empenho, seja persistente, pode sim lançar a árvore no mar. Eu não vejo assim esse texto. Pois em outros momentos a própria Bíblia fala de outra coisa. Jesus é milagroso e sim sobrenatural. Ele cura cegos, leprosos, trouxe à vida Lázaro, fez aleijados caminharem e não estava falando de maneira figurada. A fé, sim, é algo sobre-humano. Dizer que a pessoa com fé e determinação tem poder de fazer qualquer coisa é então o mesmo que dizer que nós não precisamos de Deus, porque nós somos autossuficientes. Vamos aos fatos, para ficar bem claro. A fé não é a capacidade do ser humano. É Deus, através do Espírito Santo, que nos dá a fé. A fé não é a força de vontade. Não é e nunca foi. Força de vontade é segurar a boca fechada para não comer e emagrecer, por exemplo. Não beber para não passar vergonha na frente de família? Segurar a carteira no bolso e não gastar? Isso sim é força de vontade, é muito louvável. E mesmo assim não conseguimos. Pois é, fé é mais do que isso. É algo que nos garante uma vida plena e eterna de bênçãos e perdão, desde aqui no mundo até o encontro lá com Deus no céu. Achar que a fé não pode, de fato, mover montanhas e arrancar uma árvore do chão é duvidar também de que um homem que foi torturado e morto na cruz pelo seu próprio povo, no terceiro dia ressuscitou dos mortos e, apesar de ter sido traído, perdoou todos ao seu redor, sem ganhar nada em troca, dando de presente a bênção do perdão para todos, apenas por amor. Isso sim é fé. Então, se você acredita que Jesus é o Salvador, o Filho de Deus,
o verdadeiro Deus que nos salvou da morte e da condenação na cruz, é muito mais lógico que sim, possamos acreditar que uma árvore seja arrancada do chão e se lance no mar com um grãozinho de fé. Sabe qual é a diferença que existe entre aquele que crê dessa forma e das outras pessoas? Pois é, quem acredita não precisa de provas. Jesus é a prova que basta. Quem tem fé, menor que um grão de mostarda, precisa de provas para crer? Daí, nesse caso, eu recomendo que lembre das mensagens da semana passada, aonde falamos que para quem não acredita na Bíblia, nos profetas e no que a igreja ensina sobre a fé em Jesus, nem que o morto ressuscite, não vai crer. Fica aí o convite. Creia. Tenha fé. Nem que seja algo bem pequeno, simples, infantil e ingênuo até. Do tamanho de um grãozinho de mostarda. Basta. Não precisa filosofar nas teologias. Apenas tenha Jesus como Salvador. E pode ter por certo de que você tem sim a capacidade de mover montanhas. Fique bem e nos vemos na próxima.